Olá, pessoal! Eu me chamo Nayara e o meu corpo não funciona direito, por isso minhas lágrimas não são gotinhas salgadas incolores como as suas. Minhas lágrimas são de sangue. Por causa disso surgiram muitas dificuldades em minha vida e é sobre isso que eu vou te contar hoje. Provavelmente a maioria das histórias desse canal tem sua origem na infância das pessoas e a minha não é exceção. Bem, eu nasci uma menina muito chorona. Mas meus olhos continuavam secos mesmo quando eu chorava muito. E isso pode acontecer em crianças muito pequenas, mas depois dizem que passa. Mas não foi o que aconteceu comigo. E nos momentos em que eu me acabava de tanto chorar sem lágrimas, grandes bolsas vermelhas se formavam sob meus olhos e eu ficava assim por várias horas, parecendo mais um zumbi. Aí os médicos falaram que eu precisava fazer um pequeno furo no canal lacrimal e que tudo ficaria bem. Na verdade, meus pais sempre souberam disso, mas atrasaram esse procedimento na esperança de que um dia eu conseguisse chorar. Mas foi inútil esperar, então eu teria que fazer esse procedimento desagradável de qualquer forma. Na época eu tinha 1 ou 2 anos e ainda bem que não me lembro disso. Na verdade, assim que fiz o furo, o sangue começou a escorrer dos meus olhos. Muito sangue, que ninguém conseguia fazer parar por várias horas. Porém, depois de algum tempo, tudo voltou ao normal e pensamos que havíamos esquecido o desagradável procedimento e suas consequências. Mas só que não. Desde então, lágrimas de sangue se tornaram parte integrante da minha vida. E assim como em um filme de terror, cada vez que eu começava a chorar, meus olhos começavam a sangrar. Imagina como ficava do lado de fora, considerando o fato de que eu gostava de chorar desde que nasci. Então a vida da nossa família se transformou em uma bagunça contínua e sangrenta. Cada choro se transformava em um rio de sangue que escorria pelo meu rosto e pelos meus olhos. Isso aterrorizou até mesmo as pessoas mais resistentes, que não choram nem ao assistir o Titanic. Uma menina chorando lágrimas de sangue? Isso era loucura! Certo dia, minha mãe me levou ao parquinho quando era pequena e alguém brigou comigo por lá. Mas, por algum motivo, minha mãe não prestou atenção e só percebeu meu rosto ensanguentado quando me virei para ela. E todas as crianças e seus pais já estavam correndo em todas as direções, deixando até seus brinquedos para trás. Fomos imediatamente para casa para me limpar e colocar as coisas em ordem. E logo a polícia veio até nós. É que uma das mães logo chamou a polícia desesperada, dizendo que no parquinho uma criança tinha cortado o rosto de outra com uma faca. Não, eu certamente entendo que as crianças se machucam, mas caramba, isso de esfaquear outra criança era muito trágico. Você acha que houve apenas um incidente ridículo em minha vida? Não, não e não de novo. Você lembra que eu gosto de chorar, né? Então, eu só atraio todo tipo de olhares e gente bisbilhoteira, e tudo isso por causa do meu próprio sangue. Por natureza, sou melancólica e minha playlist contém 99% de músicas tristes. Às vezes é normal uma música me fazer chorar, lágrimas de sangue, e por isso sempre corro o risco de me meter em algum tipo de encrenca, porque eu gosto de ouvir música principalmente quando estou indo para algum lugar. Bem, certa vez quando eu estava indo ao casamento da minha prima, eu fui ouvindo música e super feliz por ela. Mas de repente comecei a ficar triste por ela estar entrando em uma nova etapa de sua vida, começando a construir sua família. Não sei se você conhece essa agradável tristeza. A certa altura, as lágrimas começaram a rolar dos meus olhos, mas eu estava tão perdida em meus próprios pensamentos que nem prestei atenção nisso. Provavelmente as pessoas também me olhavam de canto de olho, mas eu segui na minha sem nem me importar com ninguém. Logo um pouco depois, entrei no salão do casamento e todos engasgaram. Uma pessoa até desmaiou ao olhar para mim, mas a minha prima maluca veio sorrindo, feliz da vida, falar comigo. Na verdade, ela também estava acostumada com minhas malditas lágrimas de sangue e por isso não dava a mínima importância para minha aparência. Só que com as outras pessoas não era assim. Felizmente, conseguimos reanimar a maioria dos convidados e explicar tudo para eles. Só que mesmo assim uma mulher foi parar no hospital. Eu nunca quis fazer mal a ninguém. E depois que lavei meu rosto, fiz o meu melhor para me controlar pelo resto da festa. Depois de algum tempo, minha prima e eu nos lembramos daquela situação e rimos bastante.
Aliás, às vezes eu mesma fico com medo do meu reflexo no espelho, quando de repente percebo que meu rosto está cheio de sangue. Um dia tive um sonho muito ruim e comecei a chorar enquanto dormia. Então, de repente, acordei e fui ao banheiro. E assim que acendi a luz, me assustei com meu reflexo no espelho. Meu rosto estava todo ensanguentado. Eu dei um grito que acordou meus pais e só então percebi que era eu e fiquei com medo de mim mesma. Meu rosto ficava coberto de sangue mesmo que eu estivesse dormindo, porque eu não podia controlar minhas emoções. Por causa das minhas lágrimas de sangue, eu vivo estragando muitas roupas de cama e até meu telefone que pifou depois do meu choro. Essas coisas são caras e eu tenho maior prejuízo por causa das minhas lágrimas de sangue. A propósito, quanto sangue você acha que eu perco toda semana por causa das minhas lágrimas? Bem, não é algo assim que me faça correr risco de vida, mas tem um grande impacto no nível de ferro do meu organismo, e por isso sou forçada a quase sempre tomar vários remédios e suplementos. Acontece que quando tenho algum problema, eu choro com muito mais frequência e acabo indo direto para o hospital tomar soro para repor meu nível de ferro rapidamente. Bem, de qualquer forma, por causa dessas lágrimas de sangue, muitas pessoas simplesmente têm medo de ser minhas amigas. Por isso, tenho apenas uma amiga que se revelou mais resistente do que todos e não se abala tão facilmente. Ela não tem medo de ver sangue, também não me considera um monstro, mas aprecia minhas qualidades humanas. Eu sou muito feliz por tê-la como amiga, mas mesmo assim sempre sonhei com muitos amigos e festas barulhentas. É uma pena que isso continue sendo apenas um sonho. Mas com um pouco de esforço você poderá encontrar algo positivo ou até útil para o meu problema. Por exemplo, tenho muito medo de injeções. E tirar sangue geralmente é semelhante a uma tortura medieval para mim. Pessoal, não é apenas um medo bobo. Dói muito quando faço furo no dedo ou numa veia. Eu simplesmente odeio isso. Mas há uma saída. E por algum motivo nem eu nem meus pais tínhamos pensado nisso antes. Antes do próximo exame de sangue, como sempre, comecei a tremer e a chorar, o que fez com que o sangue escorresse dos meus olhos. Aí a enfermeira sugeriu que usássemos as minhas lágrimas para o exame, sem precisar de agulha. Brilhante, simplesmente incrível. Porque eu passei por tanto sofrimento fazendo exame de sangue com agulhas? Por que eu não poderia ter feito isso antes? Ai, quanto tempo nós perdemos! Quando tentamos esse método novo de tirar sangue, comecei até a ter inveja de mim mesma. Sim, percebi que na vida devemos sempre procurar o lado positivo das coisas e não sofrer tanto à toa. Outra vantagem indiscutível é a possibilidade de sair da aula quando eu quiser e não fazer as provas sem ter estudado antes. Às vezes acontece que um dia eu simplesmente não quero estudar, então o que tenho que fazer é apenas chorar. Ou seja, pensar em algo muito triste e doloroso. E só. Nenhum professor quer ver um rosto ensanguentado na frente deles, muito menos explicar algo enquanto olha para mim. E todas as vezes eles me deixam ir para casa sem problemas. Sei que às vezes posso usar esse truque para não fazer prova. Só tenho que simplesmente começar a chorar e pronto. Mas isso às vezes me incomoda, pois eu gosto de tirar boas notas e ser líder da turma no desempenho escolar. Eu só não gosto muito é de estudar para isso. E assim, durante as provas, sempre que não sei a resposta, eu começo a chorar e os professores logo me pedem para ir lavar o rosto. O que é simplesmente impossível de recusar, e ao ir ao banheiro eu posso ver as respostas corretas por lá. Sei que não é justo, mas o resultado me beneficia. Por falar nisso, meus colegas têm muita inveja de mim e dizem que também adorariam ter lágrimas de sangue para alcançar seus objetivos. Só que um dia algo deu muito errado. Eu tinha uma prova importante de matemática e assim que vi as perguntas percebi de cara que devia começar a chorar o mais rápido possível. E como sempre comecei a lembrar do meu cachorrinho que atravessou a linha do arco-íris. E também lembrei do meu colega que vivia zombando de mim na frente de toda a classe. Mas nada aconteceu. Absolutamente nada. Meus olhos estavam secos e não havia nenhum sinal sequer de lágrimas. Eu fiquei indignada e confusa, pois os pensamentos negativos e tristes sempre funcionavam. E eu não sabia o que tinha dado errado dessa vez. Eu até tive que relembrar situações trágicas na minha vida, mas não funcionou. E havia cada vez menos tempo sobrando.
Aí tentei me lembrar das fórmulas de que precisava, mas eu não tinha estudado nada. Recentemente parei completamente de estudar, porque nem imaginava que meu conhecimento me servisse para alguma coisa. Percebi horrorizada que não sabia nada da matéria de matemática e era preciso fazer algo o mais rápido possível, pois eu corri o risco de tirar zero e passar a maior vergonha. Em seguida pedi permissão para ir ao banheiro, mas ganhei um belo não. Comecei a entrar em pânico e a gritar que não estava muito bem, dizendo que estava doente e que precisava sair imediatamente. E quando percebi que nada estava funcionando, pedi para chamarem uma ambulância. Então fui direto para o hospital. Lá fui examinada e os médicos disseram que eu estava completamente saudável e por isso não tinha atestado que justificasse minha aprovação na prova. Assim, pela primeira vez, fui reprovada. Então comecei a pensar no que tinha acontecido e por que dessa vez eu não consegui chorar, mas não havia uma resposta óbvia. Eu perdi todas as esperanças e decidi me preparar para ficar de recuperação. Não foi nada fácil fazer aquela prova, mas eu consegui passar raspando e sei que de agora em diante terei que confiar apenas em mim mesma e não mais nas minhas lágrimas. E você, gostaria de ter algo que te ajudasse a faltar à escola e colar na prova? Conta aqui nos comentários, clique no botão gostei e se inscreva no nosso canal.